Olá, nesse vídeo nós vamos fazer uma breve síntese do que a gente viu sobre comunicação, relação e metacomunicação com base nesse livro clássico do Václavic, Bivin e Jackson. A gente vai pegar esse capítulo em que os autores falam de alguns axiomas conjecturais da comunicação. Pensa, gente, esses autores eles se reuniram e eles quiseram entender quais são os pressupostos, quais são eu não diria leis, mas quais são as bases da comunicação. Será que a gente consegue identificar padrões nessa comunicação e a partir desses padrões a gente ter um plano de intervenção? E foi exatamente isso a grande revolução que esse livro acabou fazendo no nosso entendimento sobre o que é a comunicação. Vamos ver um dos axiomas mais impactantes que a gente teve desse livro. A impossibilidade de não comunicar. Yes, é isso aí que a gente tem. Os autores começaram a entender que é impossível não comunicar. E qualquer tentativa de você não comunicar é uma forma de comunicação. Mas eu posso num avião, sentar do lado de uma pessoa e não estou comunicando com ela. Eu estou com o rosto virado para o outro lado, eu estou quieta, não faço contato visual com a pessoa que está aqui. É a comunicação. Você está comunicando que você não quer conversar com ela. Ou, eu chego lá, quando eu estou numa fila, eu coloco meu livro aqui, fico lendo, eu não dou papo para ninguém. Essa é a comunicação. Eles viram que quanto mais a pessoa tenta não comunicar, isso é a forma de comunicar. O livro é muito rico nos exemplos e a gente viu que tentar não falar não significa que isso seja não comunicar. Ok, é muito não numa frase só. O que os autores estão falando é que você se comunica o tempo inteiro, falando ou não, gesticulando ou não, olhando ou não, mantendo ou não contato visual. Isso são formas, sim, de comunicação. Olha só a frase que está no livro. A atividade ou a inatividade, suas palavras ou seu silêncio, tudo possui um valor de mensagem. Uau! Aí deu um passo a mais no nosso entendimento, né? Isso que você faz ou não faz, atividade ou inatividade, palavras ou silêncio, tudo possui um valor de mensagem. E essas mensagens influenciam outros. E esses outros, por sua vez, não podem não responder a essas comunicações. E, portanto, também estão comunicando. E os autores prosseguem. Tampouco podemos dizer que a comunicação só acontece quando é intencional. Uau! Quer dizer que você fazer ou não fazer é comunicação. Sua atividade ou inatividade é comunicação. E tem um valor de mensagem. E o outro, ele não tem como não responder a essa mensagem, porque mesmo que o outro não responda, isso é uma resposta. Então, a comunicação, ela não acontece só quando ela é intencional. Temos vários exemplos na vida da gente
ter passado, ou a gente conhecer alguém que passou assim, nossa, mas eu não tive a intenção de dar essa impressão, ou passar essa impressão, ou passar essa mensagem. Pois é, nem sempre a comunicação só acontece quando é intencional ou quando ela é consciente. Não, agora eu vou fazer isso e vai ter essa e essa consequência. Oxe, gente, não é assim não. Às vezes você se comunica e as consequências da sua comunicação parece aqueles fogos de artifício sem rumo, assim, você não está nem consciente, nem com controle disso. Ou nem sempre ela é bem sucedida, né? Quantas vezes nossa intenção foi uma e pá, ela parece que o efeito foi o oposto ou bem longe daquele que a gente queria. E aí ele fala, nem sempre, né? A comunicação não acontece só desse jeito, intencional, consciente, bem-sucedida. E, ou seja, quando ocorre uma compreensão mútua. Uau! Então, uma comunicação intencional, consciente, bem-sucedida, isso tem a ver com a compreensão mútua. E compreensão mútua, a gente abriu agora uma porta enorme para a gente falar de comunicação. Pense, vamos refletir. Quando é que eu te compreendo? Quando é que você me compreende? O que precisa acontecer entre duas pessoas para que haja compreensão mútua? Saibam, a psicologia há tempos vem investindo nesses estudos e provavelmente a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Eu vou me permitir um parênteses aqui para a gente falar um pouco sobre compreensão mútua. Quando você fala em compreensão mútua, você está falando de uma disposição afetiva. Não é apenas assim, tá, eu sei o que você está falando, ok, eu compreendo a sua língua, você fala a mesma língua que eu, você está falando essa frase. Mas é algo mais do que você entender a fala da pessoa. Compreensão mútua implica nessa disposição afetiva. E por que eu levantei a mão? Porque existe um pressuposto que quanto mais você tem uma disposição afetiva, menos você tem uma disposição de poder. Ai, essa doeu agora. Isso. Quanto mais você exerce uma posição de poder, e poder aqui é visto de uma maneira ampla, né? Assim, você está querendo dizer que o meu chefe é incapaz de me compreender? Absolutamente não, imagina. Eu estou dizendo que é um outro tempero do poder. Quanto mais você está numa relação de poder, de competição, de comparação, de disputa, a gente chama de contabilidade. Eu fiz isso, agora você faz isso. Agora, eu fiz isso para você, agora você vai fazer isso para mim. Menor é a compreensão mútua. Parece, dentre as muitas teorias da compreensão mútua, que você precisa abdicar desse poder para que você consiga dar lugar a um afeto ou uma forma de afeto que não tem nada a ver com competição, que não tem nada a ver com comparação, mas tem a ver com uma disposição interna e bem clara de fato querer compreender o que o outro está dizendo. Não estou dizendo que você tem que aceitar, mas de fato você é aquilo que se fala de uma maneira assim, você precisa se desarmar, né? Acho que essa metáfora é muito interessante. Você se desarma em termos de um exercício, de um grau de convencimento do outro,
e você abre uma possibilidade afetiva de compreensão mútua. Só uma reflexão, fecha parênteses. Uma outra base, um outro que ele chama de axioma da comunicação é também uma grande revolução. Os autores partem do pressuposto que comunicar é relacionar. Nota as consequências de uma frase dessa. Você não está querendo dizer que o seu relacionamento com outras pessoas, o relacionar, a comunicação expressa a forma do relacionamento? Não, não é isso que ele está falando. A comunicação é um indicador importante do relacionamento? Não, não é isso que ele está falando. A comunicação, ela é um sintoma do relacionamento? Não, 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 não. Ele diz que comunicar é relacionar. Uau! Agora a coisa ficou quente. Eles não separam comunicação de relação. Então, e eles seguem dizendo que a comunicação barra relação, porque comunicar é relacionar, ela tem dois fatores ou subfatores aí. Um é o conteúdo e o outro é a forma ou a própria relação. Os autores colocam dois tipos ou duas formas de comunicação, digital e analógica. Nesse momento, eu pediria que você suspendesse um pouco a nossa compreensão atual de digital e analógica. Esse é um livro de 1967, a primeira edição. Então, penso que era nos anos 60 você falar em algo digital e analógico. Não é exatamente o que tem, a origem é a mesma, mas o que eles querem mesmo dizer de comunicação digital é a comunicação verbal que tem um conteúdo e que tem um objetivo. Era como se você pudesse pegar o conteúdo do que se quer comunicar e retirar dele todas as características que pudessem dar a eles alguma outra coisa que não fosse o próprio conteúdo. É um pouco árduo de pensar assim, mas é como se aquela frase ela não tivesse tom de voz, ela não tivesse cor, se fosse um cartaz, é como se fosse o conteúdo em si. E a comunicação dita analógica, ela é tudo aquilo que extrapola o conteúdo. Ou seja, ela é a não verbal, ela está na relação, e ela é a relação, e tem algo de subjetivo. Isso vai ficar mais claro quando a gente falar de paradoxo, mas pensem se existe formas de eu dizer para alguém bom dia sem o tom de voz, sem um contexto. Quase assim, é um exercício de abstração você achar que existe um bom dia sem um tom de voz, sem uma subjetividade, sem uma relação. Mas seria isso. O digital seria o desejo da pessoa ter um bom dia, seja lá isso como for, e o analógico seria a forma e tudo aquilo que envolve o desejo do bom dia. Se isso é feito no elevador apertado, bom dia, bom dia. Se isso é feito entre vizinhos, oi, bom dia. Se isso é feito diante de um balcão de reclamações, bom dia. Então tudo isso são aquilo que ele chama de comunicação analógica, essa comunicação, tudo aquilo que envolve o conteúdo. E claro, acaba dando sentido ao conteúdo. E é aí que a gente vai falar e o livro vai propor
nós termos a visão da comunicação e o centro desse livro, que é a metacomunicação, um olhar sobre a comunicação. Então, por um lado, nós temos aqui a comunicação, seja lá o contexto que for, como é que for, e essa olhar sobre o que está acontecendo. Essa metacomunicação, que é como se a gente botasse uma lupa para analisar a comunicação. Vivi, mas e acontece o seguinte, esse livro trouxe para a psicologia esta capacidade de observar, analisar, interferir nas relações por meio do exercício da metacomunicação. Muita coisa em termos de psicoterapia e foi definido e redefinido a partir desse livro, uma vez que é na metacomunicação que a gente vai buscar os padrões de comunicação, que é relação entre as pessoas, e é por meio dessa análise que a gente vai ter formas um pouco mais claras de fazer intervenções. Os autores também falam no conceito de sismogênese. Vamos pensar junto aqui. Se é impossível a pessoa não comunicar, ou seja, o tempo inteiro você está comunicando pelo aquilo que você faz ou por aquilo que você não faz, pelo que você fala ou pelo que você fala, pelo gesto que você faz ou pelo gesto que você não faz. E cabe ao outro, e o outro é impossível de não ter uma reação, uma resposta, um impacto diante dessa comunicação, que por sua vez te impacta, que por sua vez impacta um terceiro, um outro. E é aí que cria-se, né, esse conceito de sismogênese, que é um conceito que diz de toda uma rede formada pela comunicação e aquilo que age da comunicação, e você reage ao que reagiu da comunicação, e tudo isso forma a base do conceito de sistema ou de sistemas. E é daí que a gente passa a ter uma compreensão um pouco mais clara de que as redes e a malha comunicacional, portanto, a malha relacional, entre grupos, entre famílias, entre pessoas, entre autoridades e toda forma de comunicação humana, de que isso não é algo linear. A gente passa a ter uma visão sistêmica de que não é assim, o fulano fez isso, pronto. E é daí que a gente passa a ter essa análise contextual um pouco melhor e bastante mais competente. Quando se fala de comunicação e relação, comunicação como sendo a própria relação, nós temos relações que ele chama de simétricas. As relações simétricas, elas são baseadas na igualdade. Então, eu estou falando português e vocês são falantes da língua portuguesa. Nós falamos a mesma língua, então isso é uma relação simétrica e em que há ali igualdade de termos. Então, eu falo de uma determinada forma, você responde dessa determinada forma. Eu tenho um código para falar e você tem exatamente o mesmo código para responder. Eu atuo de uma forma nas relações e você atua exatamente da mesma forma ou muito próximo nas relações. Vamos a um exemplo que eu acho que vai ficar um pouco mais claro. Quando você tem nos campos da saúde
o prontuário do paciente. Esse prontuário, ele tem uma linguagem pactuada ali. Isso é uma relação simétrica. A linguagem que eu uso é a linguagem que outro profissional de saúde usa, que outro, de modo que todos nós somos habilitados e preparados para lermos um prontuário, porque todos nós usamos uma determinada linguagem ao prontuário. E é assim com códigos de informática, é assim, sei lá, com controlador de voo, é assim com comunicação de rádio e em várias outras situações. Nós temos também as chamadas relações complementares, que elas são baseadas na diferença, ou seja, eu tenho a habilidade para escrever, você tem habilidade para falar, então nós dois vamos formar uma boa dupla. Eu escrevo, você fala. E olha só que legal, a gente se completa e se complementa pela nossa diferença. Você tem aqueles que têm habilidade de produção e você tem o ator que vai atuar, você tem o diretor que vai dirigir. Então são coisas diferentes, mas que vão produzir o teatro. No campo da saúde, você tem isso muito claro no hospital. Você tem os papéis de cada profissional de saúde, eles são diferentes e complementares. Tá aqui o exemplo, né, dos profissionais de saúde. Você tem num ato simples de você trocar uma medicação, você tem vários profissionais envolvidos. Você tem o farmacêutico, você tem o médico, você tem a enfermagem, você tem o técnico, você tem a engenharia do hospital para manter isso aqui, você tem um conjunto, você tem os profissionais da biossegurança, você tem um monte de coisas aqui para avaliar. Esse desenho é bem antiguinho, né? Nota que aqui não tem equipamentos que hoje são absolutamente obrigatórios numa enfermaria, como luva, máscara, touca e afins. Então é melhor a gente ser simétrico, termos relações simétricas, ou é melhor a gente ter relações complementares? Gente, simetria e complementariedade, elas ocorrem o tempo inteiro nas relações. Duas pessoas que exercem a mesma função, que fazem o mesmo trabalho, que estão numa relação de... Elas podem ser parceiras ou elas podem disputar o tempo inteiro. A forma de levar a simetria, isso a gente viu que tem de fato a ver com a saúde ou a patologia da comunicação. Eu faço o mesmo trabalho que você. Você pode ter ali uma simetria com hostilidade ou uma simetria com colaboração. Isso tem mais a ver, né? Então, isso é uma característica da comunicação, é uma característica da relação, ela é uma relação simétrica, mas não necessariamente ela é harmoniosa. Lembra o conceito de compreensão mútua? Que é válido nessa hora. A mesma regra se aplica à complementariedade. Você tem relações que são diferentes e elas podem evoluir para uma polarização. Uma pessoa tem a habilidade de escrever, a outra tem a habilidade de falar, e isso pode ser uma confusão na vida dessas pessoas, porque eles não conseguem se entender, porque estão numa relação de diferença e de complementariedade. Então, a simetria
ela pode ser harmoniosa, deixa eu usar uma outra palavra, com compreensão mútua, e a complementariedade pode ser algo muito interessante, como pode evoluir para uma polarização de papéis. É por isso que a gente precisa estudar um pouquinho mais essas formas de relacionamento e, portanto, de comunicação. Viram que o livro é barra pesada no sentido de ser muito bom e tocar em questões absolutamente profundas das comunicações e das relações.